O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 2, 27 e 28. Tema da semana: Cristo como Senhor do sábado. Que bom estarmos juntos mais uma vez para mais um programa Lições da Bíblia. No programa de hoje, nós vamos descobrir qual foi a ênfase que Lucas deu aos detalhes sobre o sábado. Eu faço um apelo para você para começar aqui. Se você não tem o hábito, não entende o assunto do sábado, abra seu coração, que o Espírito Santo dê iluminação, porque eu tenho a certeza que será uma grande bênção para você e para a sua família. Este é um presente que Deus deixou para todos nós. Os nossos convidados de hoje no programa Lições da Bíblia, pastor Gilmar Zan, que é presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região noroeste do Brasil, com sede em Manaus. Pastor Gilmar Zan, meu amigo, seja bem-vindo, uma alegria poder recebê-lo aqui. Muito obrigado, pastor Gilmar, é um privilégio para mim poder estar aqui nesse programa e aproveito para cumprimentar todo o povo da União Noroeste Brasileira, os 150 mil membros da igreja reunidos lá, e grande parte deles estão ligados agora no programa, participando inclusive de nossa programação. Uma saudação a eles agora também. Pastor, quais são os estados? Manaus... Amazonas, Roraima... Manaus é a capital, óbvio. Amazonas... Roraima, Acre e Rondônia. São os 4 estados do território. Diga-se de passagem, é o maior território brasileiro em termos de união, né? Ok. Nós compreendemos 25,6% do território brasileiro está abrigado ali na região noroeste do Brasil. Só para lembrar que união é uma descrição que nós temos dentro do organograma administrativo da igreja, que geralmente é um estado ou alguns estados, então são várias associações de igrejas adventistas que formam uma união. Esta é a União Noroeste. E a forma como a igreja adventista é dividida administrativamente. E essas uniões formam geralmente o que a gente chama de divisão, que é um continente. Exato. Às vezes são as esferas organizacionais da igreja, exatamente, né? Lembrando que além das associações tem as instituições dentro do território, e lá também temos o Hospital Adventista de Manaus, né, que é uma instituição bastante representativa. É uma referência naquela região, né? Exato. Eu tive a alegria de conhecer lá o Hospital de Manaus, o Hospital Adventista. Realmente é uma beleza, viu, pastor? É um hospital muito bem aparelhado, muito bem equipado, né? E tem dado muita dignidade em poder servir a comunidade ali, todo o povo de Manaus, região, que buscam os atendimentos ali naquele hospital. Que beleza. Pastor, seja bem-vindo. Privilégio Obrigado, poder Gilmar. ter o senhor com a gente. É uma alegria. Obrigado. Pastor Arildo Coelho, que também trabalha junto com o pastor Gilmar Zan, no mesmo escritório, responsável por toda a região, cuida de 2 áreas da Igreja Adventista, que nós chamamos de ministério pessoal, ou seja, é a mobilização dos membros das igrejas para levarem a mensagem de salvação. E a Escola Sabatina também. Escola Sabatina, que está o Lições da Bíblia envolvido aqui, né, pastor? Exatamente. E evangelismo, né? Exato. Seja bem-vindo, uma alegria. Muito obrigado. Eu quero saudar a todos os amigos, nossos ouvintes, em especial mandar um abraço aqui para os amigos lá da região noroeste, também do Brasil. E em especial, pastor Batistotti, eu queria mandar um abraço para os alunos de uma das nossas instituições ali naquela região chamada IAAI, né? Um colégio de internato ali, adventista, naquela região, e por quem tem um carinho muito especial. Um abraço, então, vai para eles. O IAAI é aquele que é próximo 70 quilômetros de Manaus, mais ou menos. Tive a oportunidade de conhecer também ali. Uma região muito privilegiada, muito linda. Né? Eles estão alunos realmente se preparando para o futuro, sendo ali bem preparados para servir a este nosso país. São internatos
de primeiro... Até ensino médio. Até ensino médio, né? Então, ensino fundamental e ensino médio, que nós temos espalhados pelo Brasil. E temos ali próximo a Manaus, o IAI. Isso. Em especial, meu coração está de forma muito especial ali, porque meus filhos estão lá também. Estão no IAI. Estão no internato já? Exatamente. Que beleza, hein? Como o tempo passa. Lembrando também, pastor Gilmar, que nós temos o IAAMO, que é o outro internato que está também em Rondônia. É verdade. Né? Mais ou menos na mesma categoria, até o ensino médio. Ali. Qual é a cidade do IAAMO, pastor? Fica ali próximo a Ji-Paraná. Né? Ok. Então fica ali próximo o nosso Entre colégio. Porto Velho e Ji-Paraná. Exato. Okay. Sendo que ele fica no território da ASUR, a Associação Sul de Rondônia. Okay. Então ele está ali naquela região ali. Muito bom. Vamos suplicar a presença de Deus nesse momento. Pastor Gilmar, por favor, ao abrirmos mais uma vez a sua palavra. Vamos orar. O senhor pode orar? Maravilhoso Deus, nós nos alegramos muito em poder estar diante da Tua presença nesse momento, seguros de que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. E que o Senhor, nesse momento, tem toda a atenção voltada ao estudo que nos propomos a fazer, juntamente com os milhares de ouvintes que participam desse programa, os ouvintes da Novo Tempo. Que esse momento seja muito especial, porque nós também estamos diante da Tua Palavra, a qual está aberta em nossas mãos. Amém. Pedimos que o Senhor trabalhe fortemente em nossa mente, em nosso coração, Amém. Para que nós possamos entender perfeitamente qual é a Tua santa e boa vontade na nossa vida, Amém. Para o nosso testemunho diário. Evocamos a Tua presença, a Tua bênção entre nós para este estudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Você que acompanha o programa Lições da Bíblia, que gosta de estudar a Bíblia, nós oferecemos gratuitamente a revista Princípios. É só você acessar o endereço que está aí na sua tela e você preenche um cadastro e você vai receber gratuitamente na sua casa e vai descobrir quais são os planos que Deus tem para a sua vida. A revista Princípios sistematizou temas de estudo da Palavra de Deus e planos que o Senhor tem para você e para a sua família. Durante esta temporada, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, esse é o nosso guia de estudos. Nós estamos tendo o privilégio de ouvirmos no início de cada programa, como tivemos na temporada passada, um pequeno vídeo com o autor do nosso guia de estudos. Neste momento, mais uma vez, com a palavra o Dr. John Fowler, o autor do nosso guia de estudos. Como pastor, uma pessoa que tem estudado o Novo Testamento e também o Velho Testamento, eu não encontro nada, nem no Velho, nem no Novo, nada a respeito da abolição do sábado. A única abolição que a Bíblia relata é a abolição do pecado. O sábado veio bem depois do pecado. Ele não tem nada a ver com a antiguidade do pecado. O sábado, por um lado, é a celebração da criação e, por outro, o da redenção. No livro de Gênesis, o sábado é mencionado como o dia de celebração da conclusão da criação de Deus. E no livro de Êxodo, menciona que o sábado é para ser observado, porque Deus o resgatou do Egito, da escravidão do Egito. Então, esses dois elementos, criação e redenção, são o que o sábado celebra. Não existe nada no Novo Testamento que diga que o sábado é um conceito ou que o sábado é um dia que foi mudado. Não existe nada. Isso é uma conveniência do ser humano que tenta mudar o que está na Bíblia, que é imutável. A Bíblia diz que você deve ser salvo apenas pela fé.
Mas pela conveniência do ser humano, eles dizem que você também pode ser salvo fazendo isso ou aquilo, por caridade ou por todos esses tipos de coisas. A conveniência do ser humano não deve entrar na interpretação da Bíblia, nem mesmo no Novo Testamento. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que diga que o sábado foi mudado. Muitos cristãos citariam Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que fala da visão que João teve quando foi dominado pelo Espírito de Deus no dia do Senhor. Então, eles usam a expressão dia do Senhor como sendo uma referência ao dia da ressurreição. Mas onde está na Bíblia algo que prova essa afirmação? A Bíblia não diz que você celebra o dia da ressurreição, que é o primeiro dia, o domingo, como sendo o sábado. De fato, isso diz que a ressurreição é celebrada pelo batismo. Você se ergue da sepultura do pecado, simbolicamente, através da água no batismo. Então não existe no Novo Testamento uma prova de que o sábado foi mudado. Nós temos algumas frases muito boas, por exemplo, a única coisa que nós temos de abolição ali, que acabou na Bíblia é o pecado, não o sábado. O sábado me lembra como Criador e o sábado também, eu sempre gosto de lembrar o que o pastor citou, os mandamentos estão ligados à libertação, eles foram libertos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão. E agora vem os mandamentos. A gente tem aspectos importantes para ser considerados aqui, né? Perfeito, pastor. A gente, olhando para o princípio da criação, né? A gente vê que quando Deus cria o homem, criou toda a natureza, ele operou como grande criador e agora ele coloca ali o sábado. E importante que o nosso verso da lição, do nosso guia de estudos aqui, ele diz que então o sábado foi estabelecido por causa do homem. Que é o texto de Marcos, capítulo 2, 27 e 28. 28. Sim, pastor, pode. Então ele foi estabelecido por causa do homem. Na realidade, o grande alvo, o grande privilegiado com o sábado é o homem. Então Deus pensou no homem quando ele instituiu o sábado. E a gente sabe disso, das nossas lutas, da nossa correria, né? E quando quando chega o sábado, e aí você entra para o descanso, para o gozo do santo sábado, desfrutando da presença, relembrando que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele que me criou. E aí o seu organismo, o seu corpo também entra para o descanso, a sua mente. Então isso constitui a grande bênção, né, para o homem. Então Deus deu como um grande presente para mim, para nós como seres humanos, o sábado. Precisa mudar a chavezinha aqui, né? A chavezinha da semana, chega no sábado, precisa mudar. A gente olha numa outra direção. E Deus é o maior preocupado com isso. Sim, na verdade, parece que Lucas entendeu bem a importância do sábado. E ele é um testemunho muito interessante, porque Lucas era um gentio, não era um judeu. E ele, de todos os autores do Evangelho, incluindo também o livro de Atos, né, escrito também por Lucas, neste livro estão mencionados aí das 54 vezes que o sábado aparece aí nessas menções, né, entre Evangelhos e Atos. Exatamente. 17 estão no livro de Lucas. Não é isso? Isso mostra que ele escolheu... Atos 17 e Lucas 9, exatamente, a maior parte está ali. Ele escolheu de forma deliberada... Não, você está correto, desculpa. Você está correto, 17 em Lucas e 9 em Atos, exatamente isso. Exatamente. E ele fez essa questão de mencionar bastante aí a questão do sábado, que para ele isso era importante, né? Ele teve uma visão aí que nos ajuda hoje a enxergarmos isso. Eu queria porque você tocou num aspecto extremamente importante, só para lembrar para o nosso telespectador que nós estamos nesta temporada estudando o Evangelho de Lucas. O pastor mencionou que a visão do gentio, ou seja, aquele que não era judeu, ele havia se convertido ao cristianismo, é uma visão totalmente diferente da visão do judeu. E ele está preocupado em
em fazer referência ao sábado, é o que mais faz referência ao sábado. Porque se fosse para os judeus destacar a importância do sábado, o sábado é um mandamento de Deus, para eles isso já era bem conhecido, né? Agora, para o mundo gentio, não. Então, ele está mostrando como um gentio, dizendo, o sábado alcança todos. Assim como na criação, o pastor Gilmar bem colocou aqui, foi para todos, não é isso? Aqui também nós encontramos o sábado tendo uma conotação universal, um gentio falando sobre a importância do sábado. E o público dele, ele não só olha dessa forma, mas o público dele também é o público gentil. Com certeza. Inicialmente é o público gentil. Lembrando que ele está escrevendo para Teófilo lá, que provavelmente era um indivíduo convertido ao cristianismo. Exatamente. Então, olhar dessa forma, pastor, me vê assim, você colocou aspectos importantes, me vê todo... Ele quer que todos aceitem esta verdade. E é importante que o mesmo Lucas, né? Ele também fala ali da primeira vinda de Cristo, do nascimento de Jesus e tal. E é interessante que na abordagem, né, da primeira vinda de Jesus, também isso não diz que o sábado mudou, que esse princípio dado por Deus lá no livro de Gênesis, né? Ali que isso mudou. Ele faz categoricamente afirmações a respeito do sábado e tal. E isso chama atenção, sendo ele um gentil, né? Mostrando então que o plano de salvação de Deus envolve a todas as pessoas e que o sábado também é um memorial de Deus e que requer a adoração de todas as pessoas que adorem a Deus, independente se é gentil, se é judeu, de quem seja, né? Porque aqui nós temos um aspecto que o pastor John Fowler colocou, que eu gostaria que vocês considerassem. O sábado não é um conceito só, não é um conceito, mas é um dia reservado. Eu acho muito interessante isso, porque Deus poderia ter escolhido assim como algo santo, um lugar específico aqui no planeta, né? Então aí todos teriam que ir a esse lugar e muita gente talvez não poderia se locomover até lá pelos gastos, pelas dificuldades. O sábado poderia ser um tesouro especial que você pudesse talvez comprar, mas nem todos aí teriam acesso, dinheiro, recursos para comprar esse tesouro, né, especial. Deus então escolhe, né, um dia, um período no tempo, que semanalmente aparece na nossa vida. Alcança todos. Olha que impressionante isso, né? Todos têm acesso a este dia especial, não é verdade? Essa separação, esse momento no tempo, ele é significativo, porque senão nós poderíamos, eu tenho um conceito de descanso, porque originalmente a palavra dá essa ideia de descanso, eu tenho um conceito, mas poderia ser outro dia. Alguém poderia dizer? E talvez aqui a gente possa até questionar, mas por que, né? Teria que ser no sábado. No sábado, né? Exatamente. Por que não outro dia? Porque talvez até a gente ouve algumas pessoas, não, para mim o importante é que tem ali um dia, 24 horas, eu separo o dia, não importa se é segunda, se é terça, o que dia seja. O importante é isso. Mas é importante a gente refletir quando Deus cria, né, todas as coisas, Ele institui o sábado e Ele então faz uma menção interessante no capítulo 2 ali de Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, ali no versículo 3, aqui está o grande segredo, a grande importância do sábado. Os versos 2 e 3, me permita ler aqui o capítulo 2, por favor, pastor. 2 e 3, ele diz, e havendo Deus terminado no dia 7º sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Então, aqui o diferencial do sábado está aqui. Por que não outro dia? Porque o sábado é um dia dotado de 3 substâncias importantes. A bênção, Deus abençoou, o descanso, Deus descansou, e a santificação, Deus santificou. Aliás, na realidade é o único dia santo, né, que a gente encontra na Bíblia, é o sábado. Então isso faz do sábado um dia todo especial, e o convite universal de Deus para que todos
venham e adorem, esteja na sua presença no sábado. Muito bom, muito bom. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. O sábado é um presente para nós. Tem mais, depois do nosso intervalo. Nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia? Nesta temporada estamos estudando o Evangelho de Lucas, hoje especificamente como a visão de um gentio, aquele que não era judeu, foi tão especial sobre o sábado. Eu tenho certeza que Deus tem planos para você. Abra sua mente, não importa em que comunidade, de que forma você tem visto o sábado, que você abra o seu coração para entender que o sábado é um presente de Deus para mim, para você, para todos nós. Eu quero mandar um abraço para o seu João Adão e para a dona Terezinha, na cidade de Taiobeiras, isso mesmo, no interior do belíssimo estado de Minas Gerais. Que Deus abençoe muito essa família que acompanha o programa Lições da Bíblia. Amigos, nós fomos para o intervalo, trabalhando um pouquinho, o pastor relembrou por que tem que ser o sábado e as 3 bênçãos, né? O Senhor abençoou, santificou o dia de sábado e descansou. As três preciosidades. Agora nós vamos entrar a visão que Lucas dá de Jesus, como Jesus trabalhou em relação ao sábado. Nós percebemos que há uma perversão, se eu posso usar essa palavra, do sábado na época de Jesus. É isso? É verdade. E aí a gente pode até entender que o Evangelho de Lucas também tem sentido para os judeus, porque ele cita vários exemplos de como Jesus se portava em relação ao sábado, não é verdade? E isso mostra para nós assim, o equilíbrio, como guardar o sábado. Na verdade, o conceito de Lucas é esse, ensinando como Jesus lidava com essa questão, né? Enfrentou, obviamente, muita oposição. É isso? E isso me chama assim, bastante atenção naquilo que está no livro de Lucas, né? Capítulo 4, 16, né? Onde diz que, indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Né? Bem. Então, eu acho interessante, porque aqui nós temos uma ênfase relacionada ao costume de Jesus. E só Lucas deu essa ênfase, né? Especial sobre o costume. Exato. Nenhum outro autor mais. E Lucas se reporta 2 momentos de Jesus que ele tinha o costume. Um deles é com relação a ir ao templo no sábado, e o outro é quando ele ia para o Monte das Oliveiras orar. Ele tinha o costume de ir ao monte orar. Por que a sinagoga? Por que a sinagoga? Nós temos depois do exílio babilônico, nós temos a destruição do templo, certo? E nós temos o surgimento da sinagoga. Por que as sinagogas eram o foco de Jesus? As sinagogas, elas começaram, como você bem mencionou, com uma necessidade especial. Né? Enquanto o povo estava ali na Terra Prometida, eles tinham um templo. Quando saíram dali, foram para o exílio, né? Eles sentiram a necessidade de terem um local de adoração. Então, construíram ali um templo, dedicado, uma igreja ali, um espaço físico, né? Uma construção dedicada à adoração a Deus, ao estudo da palavra e à oração também. Este era o foco aí das sinagogas. Esse costume se difundiu, né? Em todas as partes do Império Romano, as sinagogas foram se proliferando. Eu acho que precisavam de apenas 10 famílias judaicas para que uma sinagoga fosse formada. Então, era um grupo significativo, mas não um grande Exatamente. Grupo. Agora, pastor, me chama a atenção, assim, eu ficava, às vezes, imaginando, né? Interessante, imaginando a posição de um morador de Nazaré, observando, talvez, a vida de Jesus. Essa pessoa, imaginemos alguém que morasse num local entre a casa de Jesus e a carpintaria de José. Dava o primeiro dia da semana, passava Jesus bem cedo, né, com roupas de trabalho, indo para a carpintaria. Mais à tarde voltava da sua atividade. Assim era no segundo dia da semana, no terceiro também, no quarto. Mas no sábado, Jesus certamente não passava ali com as roupas de trabalho.
O destino dele era outro. Então, ele olhava e não via Jesus por ali. O caminho dele era para a sinagoga, com roupas talvez diferentes, né? Para encontrar-se com o seu Criador, com o seu Pai, né? Nós temos um destaque aqui que eu creio que é importante a gente sublinhar. Essa necessidade que o ser humano tem de reunir-se, de estar. E nós podemos dar um recado interessante para o nosso telespectador, de estarmos sempre dispostos em algum momento nos reunirmos. A sinagoga era a referência. Nós podemos dizer que a igreja hoje é a referência. E o guia apresentou alguns detalhes importantes. Por que ir à igreja? Essa é a pergunta. Por que ir à igreja? Na realidade, temos várias razões por que ir à igreja. Primeiro, porque nós entendemos que a igreja é o lugar onde todos os cristãos, né, vão ali para um encontro com Deus, né? E nós não vamos ali só para ouvir o sermão, né, e tal, a mensagem falada, que é muito importante, mas ali nós entramos em contato com a Bíblia, com o livro de Deus, onde Deus fala ao nosso coração. Isso é fundamental. E também, outra coisa importante é que nós nos relacionamos na esfera horizontal. Na esfera vertical, né? Nós e Deus, no templo, e a razão pela qual também o sábado é instituído, adorar a Deus. Nós estamos ali em adoração e louvor a Deus, mas nós também estamos ali no convívio, né? Com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Nós, né, comungamos juntos, nós adoramos juntos, exaltamos juntos o nome do Senhor. E parece que nisso, inclusive, há um propósito de Deus na unidade. E até eu mencionaria assim, quando a gente sai assim da igreja e tudo, ainda tem aquele momento ali no final, todos se juntam, né, e tal, interagem. Deus, ao nos criar, né, ele colocou em nós esse instinto gregário também, né? Somos seres sociáveis. Viver em comunidade, estarmos juntos. Eu me lembro meu período de infância ali. Eu nasci, meus pais já eram membros da igreja, e desde cedo eu gostava de ir à escola sabatina. Ali tinha uma classe, né, como tem até hoje, uma classe especial para as crianças. Como eu gostava desse momento. As histórias que eu ouvia ali eram uma verdadeira inspiração. Fantástico. Não é isso? Com certeza, se hoje sou um pastor, devo a esse momento, essa inspiração, as histórias que eu ouvia da Bíblia e também as histórias modernas de missionários que saíam para fazer o trabalho. Isso tudo o sábado me proporcionava, né? Essa oportunidade de estar ali ouvindo as histórias de Deus, os ensinos do Senhor. Só para lembrar que a escola sabatina é esse momento que nós temos em toda a igreja adventista, antes do momento da celebração do culto, da adoração, é um momento onde temos o estudo do guia, nós estamos lá estudando, e existem todos os níveis, todas as idades, hall, eu citei já em um programa, jardim, juvenis, adolescentes. Então, onde vai se desenvolvendo esse desejo pelo estudo da palavra de Deus. É como um guia também próprio para esta idade, né? Assim como temos hoje o de adultos, também existem guias próprios para cada fase. O grande objetivo é ir criando essa interação, porque isso se faz em grupos pequenos, e levar a gente a estudar sistematicamente a palavra. E aí tem um propósito pedagógico em tudo isso aí, né, pastor? Eu estava lendo ali o psicólogo Augusto Cury falando sobre a psicologia de Jesus, né? Na realidade, o fato de Jesus também ir à igreja, isso tem, voltando ao que o pastor Arildo fez menção anteriormente, né? Então, há um aspecto até pedagógico nesse princípio também. E Jesus, ao estar indo ali cada sábado, ele estava relembrando a todos de que o sábado é o dia do Senhor, é o dia da adoração, se via Jesus indo às sinagogas. E aqui tem um referencial também para nós, dos pais para filhos. Eu nasci num berço adventista, meus pais
todos os sábados iam para a igreja e a gente já ficava dentro daquela expectativa, os preparativos ali na sexta-feira, olha, limpar o sapato, olha, arrumar isso, arrumar a roupa, todos os preparativos ali. E quando chegava sábado, todos impecavelmente, né, preparados, nós íamos para a igreja. Isso como pode, família, como né, família, como entendeu? família. Isso pode passar tempos, anos, mas nunca vai sair da mente esse aspecto. Então Jesus também ele tinha todo esse aspecto pedagógico, didático, e ensinar, em falar. E eu gostaria de mencionar aqui, pastor, a citação de Ellen White, inclusive da presença de Jesus no templo, que ele era muito solicitado para falar, para pregar ali. E Ellen White, ela chega a dizer o seguinte... Só para lembrar, pastor, antes da leitura, Ellen White é uma profetisa, nós cremos na Igreja Adventista como inspirada, e uma escritora, né, que recebeu aí inspiração divina e deixa para a gente então, belíssimos textos. Por favor, pastor. Então, ela menciona o seguinte, que ele era convidado regularmente na sua juventude para ler os profetas. Ele extraía lições de seu profundo conhecimento das Escrituras, as quais comovia os corações dos adoradores. Né? Ele comovia o coração poder, né? Dos adoradores com suas palavras. Ele apresentava todo o conhecimento da palavra ali. Então, a adoração no templo e tal, também uma das importantes atitudes ali é o abrir da palavra, é o estudo da palavra, o preparo de quem vai expor a palavra, né, e tal. Isso tudo faz parte daquele momento especial na sinagoga. Você colocou um aspecto extremamente importante. E eu quero ler uma frase, pastor, que está no guia de estudos, quando o senhor disse que é importante que a gente abra essa palavra e no momento dessa reunião acontece isso. O guia diz assim, uma vida sem sua palavra não está longe da armadilha do pecado. Então, em realidade, o momento de reunir-se no sábado para discutir, por exemplo, o que o guia apresentou, é para me criar o hábito. E o momento para eu sentar, em que o pregador abre a palavra, é para me criar o hábito e para que eu seja protegido durante a semana dos embates, das tentações, das dificuldades que eu tenho, que eu não desanimo. Deus sabia que a gente iria se esquecer de algumas coisas, né? Tanto que no mandamento do sábado, nós encontramos lá no Êxodo 20, né? A partir do verso 8, a primeira palavra ali é lembra-te. Isso, Deus sabia que se o homem não ficasse se lembrando sempre, ele poderia se esquecer, né? Como em muitos casos tem se esquecido. E acontece, exatamente isso. Quero destacar outro aspecto, é o texto que é a continuação, o pastor Gilmar citou, Lucas capítulo 4, verso 17 em diante. O sábado ele ia à sinagoga, conforme o costume, e levantou-se para ler. E agora, a partir do verso 17 até o verso 19, algumas semanas nós já estudamos esse tema, mas há uma reivindicação messiânica. Ele leu o texto de Isaías 61, versos 1 e 2, o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí ele diz qual era a sua missão. Proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, liberdade e pôr em liberdade os oprimidos. Ele está fazendo uma reivindicação da sua messianidade no sábado. Exato. Por quê? Porque parece uma intenção, soberania de Deus, né? Ele é Senhor, Ele veio para libertar os cativos, não é isso? Ele veio para fazer uma obra de solidariedade. Inclusive, Lucas é o livro da solidariedade, né? Que destaca a atenção de Jesus para com os pobres, os necessitados. Mas aqui vai além de atender uma necessidade de uma enfermidade. Ele fala aqui no verso, né? Libertação aos cativos, né? Uma menção aos cativos 18. Do pecado, não é isso? E também... Ele pode estar se referindo... Isso pode estar acontecendo no sábado, pastor Arildo, também porque eles haviam pervertido o que realmente o sábado era para ser? E ele está dando dizendo, olha, eu estou no sábado
eu vou fazer isso por você, porque o sábado também é isso. Posso aplicar dessa forma? O sábado estava marcado de muita hipocrisia, né? Eles faziam algumas coisas do interesse deles, como cuidar do boi, do jumento, da ovelha, mas quando se tratava de cuidar de um ser humano, aí vinha a proibição, né? Era como se os animais fossem mais importantes para eles do que os seres humanos, não é isso? Então isso era uma hipocrisia. E as próprias leis que existiam ali, que eles criaram naquele tempo, que cercavam o sábado de cuidados e excessivos, né? Não podia cuspir no chão, não podia caminhar a certa distância. Então, tudo isso carregava o sábado de muito peso, né? Então, era um fardo, De alguma forma, nós encontramos aqui também o Senhor querendo dizer da libertação. Que o Senhor estava dando uma libertação para o verdadeiro sentido do sábado. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Não saia daí. Você viu que nós estamos descobrindo bênçãos especiais a respeito do sábado, bênçãos faladas, proferidas por Jesus. Nós já voltamos. Estamos voltando para o nosso último momento. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Estamos estudando hoje o que o evangelista Lucas apresentou sobre o sábado. Pastor Gilmar, o senhor tinha um... Sim, eu ia fazer exatamente menção ali do versículo 18, onde Jesus fala do capítulo 4 de Lucas. Isso, capítulo 4, verso 18, onde ele diz, o proclamar libertação aos cativos, restauração. Aqui, Jesus também apresenta para todos nós o fato de que Ele é Senhor, o Senhor do sábado e é o Senhor da nossa vida. Diante dEle, tudo se rende, os demônios se rendem, a enfermidade se rende, entendeu? Diante do Senhor. E até para nossos telespectadores agora, fica aí também uma mensagem importante nesse texto, porque pode ser que você esteja vivendo agora um contexto de enfermidade, um outro tipo de contexto agora, mas dizer para você que diante do Salvador, diante de Jesus, tudo se rende, a enfermidade se rende, os problemas se rendem. Precisamos confiar nesse Senhor do sábado, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa família, né? Ele é o Senhor. Muito bem lembrado. E no episódio também de Cafarnaum, aqui na sequência, né? Nós vemos aí Jesus... Lucas 4, verso 31 a 37. Por Jesus favor, libertando, né, aquele oprimido de Satanás ali, né, que bradou em alta voz ali, que temos contigo, estou lendo o verso 34, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Olha aqui Jesus, o Senhor, né, o verdadeiro Senhor, soberano de tudo. O inimigo estava aqui tomando posse e Jesus determinou que ele saísse daquela pessoa. O conflito existe, mas o poder de Deus é maior. É maior. É a soberania fantástico que o Senhor citou. Essa referência. Exatamente. O mais fraco dos seres humanos que confia no poder de Deus, né, se entrega a Ele, é mais forte do que o mais poderoso das trevas. Nem sempre nós teremos a resposta do jeito que desejamos, a libertação do jeito que desejamos, mas a resposta virá e a libertação virá. Amém. Porque necessariamente não é a cura, necessariamente não é a solução do jeito que eu imaginei, mas a soberania, o cuidado é certo. É isso que o Senhor está querendo mostrar aqui, é isso? O aspecto da autoridade de Deus, porque Ele é soberano, porque, né? Então, a autoridade de Deus, a autoridade divina, apresentada aqui em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, né, é uma evidência do seu poder e de que tudo se rende perante Ele. Muito bom. Nós temos várias referências, nós vamos adiante, mas o Senhor começa a fazer curas sabáticas em Cafarnaum. Cafarnaum acaba sendo a base para o ministério de Jesus ali. E o Senhor vai com isso mostrando que o bem deveria ser feito aos sábados.
O Senhor tem essa intenção. Mais uma vez, ele está mostrando, tirando aquela perversão que havia acontecido e mostrando qual é o real sentido do sábado. E nós vemos uma clara demonstração disso aí no capítulo 6. Né? Aconteceu que no sábado, passando Jesus pela seara, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E aí nós vemos, né, o episódio, os fariseus veem aquilo e começam a interpelar Jesus, né, a respeito da atitude dos discípulos. Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Exatamente. A pergunta é, ele está fazendo alguma coisa de errado aqui? Para os judeus daquele tempo, ou melhor, os fariseus, né, os discípulos estavam fazendo uma coisa totalmente errada no dia de sábado. Né? Na visão dos fariseus. Agora, eles não estavam trabalhando? Acho que é bom explicar isso aqui, pastor. Exatamente. Jesus, ele colocou aí, bem colocado, o que se deve fazer e o que não se deve fazer no sábado. Né? Jesus está dizendo que o que eles estão fazendo está certo. Eu entendo que se eles estivessem colhendo espigas ali, numa produção ali, numa colheita, para o seu benefício próprio ali, para ganharem dinheiro e tudo, não era de acordo com o princípio do sábado. Né? Mas nós encontramos aqui, eles estavam numa caminhada, provavelmente uma caminhada fazendo a obra do Senhor, né? E ali sentiram fome e foram saciar sua fome. Isso estava, segundo Jesus, totalmente dentro do espírito do sábado. Isso é importante a gente entender isso, né? Deixar bem clara essa distinção. O trabalho que você faz para o seu sustento, você deve fazer 6 dias da semana para ganhar dinheiro, ganhar recursos para a sua família, né, os trabalhos seculares. Agora, o trabalho específico do sábado, né, é fazer o bem. Né, aqui havia uma necessidade específica. Alguém chegou na minha casa no sábado, por exemplo, ou passou pela minha casa, eu não vou oferecer alimento para ele no sábado. Alguém está precisando de um remédio no sábado, eu não vou oferecer. Há uma necessidade extraordinária. É importante assim, notar também que Jesus fez ali uma referência, até abordou para eles, explanou para eles o fato de Davi, né, juntamente com seus homens, terem ali entrado no templo, comido do pão e dos pães da proposição, por causa da necessidade, a fome, no momento que eles estavam e tudo mais. Isso mostrando que é lícito, e o texto diz, é lícito fazer o bem aos sábados e atender às necessidades de uma pessoa. É lógico que, conforme já mencionado aqui, eu não vou fazer nada ao sábado para o meu benefício pessoal, coisas que eu posso fazer regularmente ao longo da semana e outros dias. Exatamente. Estamos trabalhando com o inesperado aqui, eu acho que é importante isso. Exato, essa é a palavra, pastor, o inesperado, o imprevisível, aconteceu e tal, faltou a comida e tal, alguém ficou doente, né, e tal, está com dores e tal, precisa ser assistido. Então, essa é a hora do médico chegar e tal, né? E precisa imediatamente, a dor veio, vamos amenizar a dor, o sofrimento. Então, essa é a hora... Totalmente de acordo com o espírito sabático. Exatamente. Que o Senhor está tentando resgatar aqui. É lícito fazer bem no sábado. É porque vamos imaginar se o sábado como um dia deleitoso, um dia aprazível, o dia do Senhor, conforme a Bíblia menciona, mas eu estou aqui com uma dor tremenda, né? E tal, então eu não vou resolver o problema da dor, né? Precisa de uma intervenção cirúrgica, é uma coisa assim imediata, e nós sabemos de processos aí que se você não fizer a cirurgia vai ter outras complicações, dores, uma apendicite, coisas que às vezes acontecem imediatamente, precisa de uma intervenção. Então, nesse caso, a palavra de Deus entra como uma abordagem especial de que o sábado tem que ser prazeroso, minimizar a dor, né, das pessoas, o sofrimento das pessoas. Ele é o Senhor do sábado. Jesus parece que quebra aqui uma série de protocolos, né, de tradições que eles firmaram, contrários à palavra de Deus, para fazer a correção e apresentar o princípio do sábado de forma correta, né, prazerosa, como adorar, como guardar o sábado de maneira prazerosa. Né? Eu quero colocar duas coisas para vocês, gostaria que vocês considerassem. Primeiro, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Queria que vocês considerassem isso aqui para o nosso telespectador, que está exatamente no final dessa colocação dos fariseus, quando Jesus diz, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Pastor, talvez aqui até ajude a nossa compreensão, né? Porque Jesus, ali com seus discípulos, entram e tal,
Jesus, Senhor do sábado, ele inclusive dá essa abertura, ele faz essa colocação para eles, para que esse paradigma fosse quebrado, que eles pudessem entender corretamente qual é o princípio com relação ao Senhor do sábado. Ele é Senhor do sábado. Então é lícito fazer o bem aos sábados. E esse fazer o bem, aí está, minimizar a dor, o sofrimento, a fome. Aí ele vai lá, tem um processo, uma possessão demoníaca, ele liberta a pessoa, promovendo o bem-estar. Aí está uma ação maravilhosa de Cristo, um fim didático para todos nós. E ele está defendendo também sua autoridade como um ensinador, não é? Eu estou dizendo que esse é o jeito de se guardar o sábado, o jeito correto, não é verdade? E como criador do sábado, não é, pastor? Como também, criador também. O Senhor Jesus é o criador. Exatamente. Né? Então, ele está aqui colocando o ponto certo, corrigindo, né? E reclamando sua autoridade. Eu estou falando isso porque eu sou o Senhor. Eu sou maior do que o sábado. E eu estou aqui dizendo como vocês devem guardar. Então, a questão aqui que não é que Jesus está dizendo que eu devo transgredir o sábado, mas está ensinando como guardar o sábado da maneira correta. E qual é a maneira correta? É a maneira como Jesus ensinou, como ele viveu o sábado. Essa é a maneira correta de nós também hoje guardarmos o sábado. Parece que Jesus, desculpa, pastor, parece que Jesus tinha essa preocupação, né? Porque uma coisa é eu falar as coisas, né? Eu ensinar por palavras. É muito fácil eu ensinar por palavras. Fazer o discurso. Né? Fazer o discurso. Mas Jesus ele tinha essa preocupação de tornar a mensagem dele prática. Né? E ele podia-se ler tudo o que ele pregava na sua maneira de ser, de proceder. Né? Ele era a mensagem viva. Interessante, né? que ele fazia as duas coisas. Bem colocado. Esse aspecto que o pastor está colocando não é o discurso, mas é a prática. Mas ele também fazia o discurso. Sim, né? Ele fazia, mas ele juntava as duas coisas de maneira bem concisa. Exatamente. E aí entra um fator importante, né, que nós devemos fazer. Né? Eu sou a luz, vós sois a luz. Eu sou o sal da terra, vós sois o sal da terra. Aí entra o papel como um cristão. A minha vida precisa ser um livro aberto. As pessoas precisam olhar para o que prego, elas ouvem o que prego, mas elas têm uma expectativa de ver se eu vivo isso na prática. Como será a minha reação, por exemplo, em um concurso público que aconteça no sábado? Como será a minha reação naquela prova, né? Naquela matéria que será só na sexta-feira à noite? Lembrando que o sábado vai de um pôr do sol até o outro pôr do sol. Exato. Então, exatamente, como será a minha reação? E aí entra a expectativa divina com relação ao fato de eu sou a luz, mas agora você é a luz, eu vou para o Pai e tal, mas darei o Espírito Santo, o Consolador estará convosco, ele fará lembrar de todas as coisas. É tanto que o sábado, ele entra lá, é um mandamento com lembrança, ele é o único com lembrança. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Como o pastor falou, por causa do esquecimento lá, né, pastor? Não é? Por causa do esquecimento. Então, aí o que você estava dizendo, pastor, aí eu tenho a prova ali no sábado, o vestibular, eu tenho... Então, lembra-te. Então, imediatamente, eu vou me lembrar. Por exemplo, eu já mencionei aqui, eu fui criado num berço adventista, cristão, todo o princípio didático, o exemplo todo. É impossível acontecer algo dessa natureza e eu não me lembrar, entendeu? De que é sábado. Né? Chega ao pôr do sol, eu não me lembrar, é o sábado. Entendeu? Então, eu acho esse fator muito importante do aspecto didático. Eu só queria relembrar que o senhor está colocando um aspecto, o texto correlato, a mesma história que Lucas apresenta aqui em Marcos dá um adicional daquele texto, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então a gente tem isso é muito importante, né? Isso indica que o homem é mais importante do que o sábado. Isso na concepção de Jesus, não é isso? Por isso Jesus curava ali o ser humano. Porque eles estavam, você está colocando um aspecto importante, eles colocaram as tradições, eu queria que a gente pensasse agora. As tradições. As tradições humanas perverteram uma verdade bíblica. Às vezes a gente olha para as tradições,
né? E às vezes alguns podem até condenar todo tipo de tradição, mas não, tem muitas tradições que são boas, não é verdade? Muito bem lembrado. Lógico, Tradições que não ferem a ninguém, que estão em harmonia com os bons Nós não temos problema com as princípios. tradições, né, pastor? Não temos. Agora, A gente segue. o problema está quando a tradição se choca com a lei de Deus. Aí começa o problema. A Bíblia pede de nós fidelidade a Deus em primeiro lugar. Não é isso? E é nesse ponto que temos que fazer as decisões. A tradição aí dos judeus, naquele tempo, estava se chocando contra o verdadeiro espírito e a verdadeira forma de se guardar o sábado. Então, Jesus veio dar o toque. Não é assim. Vocês têm que agir. Pastor da Gilmar, maneira certa. e nesse princípio aqui, fica também para nós de maneira bem prática hoje, que ocorre assim, o risco hoje também, porque, por exemplo, eu sou ensinado desde a infância a fazer alguma coisa, eu tenho um costume, né, para a gente adorar a Deus em outro dia, eu tenho o costume de usar isso, de fazer aquilo, porque meus pais falavam, porque meu avô dizia, porque eu, e tal, entendeu? Tudo bem, isso é muito importante, mas eu tenho que considerar o seguinte, isso está de acordo com o assim diz o Senhor, com assim diz a palavra de Deus. E aí, com relação à adoração a Deus no santo dia de sábado, se Deus instituiu para ser a grande bênção para todos nós, se Jesus adorou, ele ia à sinagoga, era o seu exemplo. Se nós olhamos para Paulo, né, dia de sábado ali, ele cessava o serviço de tendas e tal, e ele então, onde estava, adorava a Deus. O que eu vou fazer diante disso, né, pastor? Exato. Agora, essa é a grande pergunta. Sabe, para nós esse momento de discussão aqui é extremamente significativo. E as suas palavras levam a gente a uma reflexão. E eu queria falar para você que acompanhou o programa Lições da Bíblia de hoje. Você que talvez esteja se confrontando, como o pastor Gilmar citou, com aquilo que a palavra diz. E você tem a tradição. Às vezes você tem o discurso lá do seu líder religioso que vai não ao encontro da verdade, mas vai de encontro à verdade. Que decisão você vai tomar? O que você vai fazer com a palavra? O que você vai fazer? Vamos deixar de receber a bênção do sábado? E para você que tem a mesma fé, você que guarda o sábado, será que algumas coisas não foram esquecidas e precisam ser resgatadas? Eu quero orar por você neste momento. Pai do céu, obrigado pela bênção do sábado. Que todos nós guardemos, paremos as nossas atividades e desfrutemos da bênção do sábado. Amém. E o amigo que está encontrando essa verdade, que ele aceite esta verdade. Amém. E que o sábado seja uma bênção para a vida dele. Amém. Amém. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Foi muito bom estarmos juntos. Foi muito bom estarmos estudando a palavra de Deus. Quero agradecer o pastor Gilmar Zan, quero agradecer o pastor Arildo. Nos encontraremos na próxima semana. E não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o nosso próximo programa, Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo.